Existe diferença entre temperatura de chama diabática calculada a pressão constante e a volume constante? Dá uma olhada no vídeo que eu vou explicar. Eu vou considerar nesse vídeo o cálculo de temperatura de chama diabática a volume constante. Combustão a volume constante é algo mais próximo de combustão que acontece no motor do ciclo Otto. No cálculo de temperatura de chama diabática a volume constante, a forma mais adequada de descrever a primeira lei é calor trocado menos trabalho realizado pelo volume de controle é igual a variação da energia interna, nesse caso, e não variação da entalpia, como no caso da pressão constante, mais variação da energia cinética, mais variação da energia potencial. Vou listar as hipóteses da mesma forma: reator é adiabático, não há realização de trabalho e as variações de energia cinética e potencial são nulas. Da mesma forma que a gente calculou que a gente simplificou a primeira lei para cálculo de temperatura de chama diabática a pressão constante, nesse cálculo a volume constante, resulta em energia interna de saída deve ser necessariamente igual à energia interna de entrada. E veja, também posso escrever da mesma forma com propriedade intensiva em base mássica ou base molar, ou em propriedade extensiva. Agora veja, para ficar um pouco mais fácil, a gente não é tão acostumado a trabalhar com o conceito de energia interna, e também nos livros normalmente as propriedades não estão escritas em energia interna, normalmente são escritas em entalpia. Para ficar um pouco mais fácil de trabalhar, vamos transformar um pouco essa equação de energia interna para entalpia e vamos ver o que resulta, tá? Lembra da definição de entalpia? Entalpia é energia interna mais PV. Se eu for então transformar essa equação, eu vou utilizar a equação com propriedades extensivas. Se eu for transformar essa equação para entalpia, vai ficar então entalpia de saída menos pressão final, pressão de saída, vezes volume, deve ser necessariamente igual a entalpia de entrada menos pressão inicial ou pressão de entrada vezes volume. Assumindo a equação dos gases ideais, e eu vou trocar aqui a nomenclatura de HS para H de produto, só para ficar semelhante ao que a gente tem nos livros ali. Substituindo a equação dos gases ideais em PV nas equações, vai ficar entalpia dos reagentes menos entalpia dos produtos, menos RU, que é a constante universal dos gases, número de mol dos reagentes, temperatura de entrada, menos número de mols dos produtos vezes temperatura de chama diabática igual a zero. Essa é a equação resultante para cálculo de temperatura de chama diabática a volume constante. Tá? Dá uma olhada no próximo vídeo, a gente vai utilizar um exemplo numérico para calcular e comparar esses valores com o cálculo de temperatura de chama diabática a pressão constante.